Boa noite. Assim como o Senhor atua sobre os quatro cantos da terra, onde seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele se move a favor de cada ser humano. O Senhor é zeloso, cuidadoso, protetor, defensor. Ele é galardoador, presenteador de todo aquele que nele busca, porque certamente vai encontrar. Hoje, dia 18 de abril do ano 2021, um belo domingo, nós vamos compartilhar a parábola do filho pródigo. Nós vamos estudar um pouquinho para entendermos o quanto nós precisamos nos aproximarmos do nosso Pai e focarmos essa palavra também na própria família. Porque o Senhor, Ele dá-nos uma parábola com a estrutura de uma família. Ele já havia falado da dracma perdida, exemplificando algo muito forte. Quando ele fala da dracma, quando ele fala de uma moeda que se perde, ele diz que uma certa mulher a procurou muito dentro de casa, porque a dracma tinha um grande valor. Talvez hoje você perca uma moeda de R$1, 50 centavos, 25, 10, e você não dê valor. Ah, depois eu procuro. Mas naquela época, uma dracma, uma moeda, valia um dia de trabalho. Então o valor era muito grande. E a mulher precisava daquele valor para o seu sustento. Enfim, quando ela não encontra, ela resolve varrer a casa. E quando ela varre a casa, ela encontra a moeda. E ela se sentiu feliz e compartilhou aquilo graciosamente com as suas vizinhas. Também o Senhor Jesus, ele nos mostra esse filho pródigo, essa situação de prodigalidade que nós temos com relação às ovelhas, dizendo que alguém que tendo 100 ovelhas, e a figura do pastor ela é muito usada na Bíblia Sagrada, seja no Velho Testamento como no Novo, o próprio Senhor Jesus, ele se auto-intitulou corretamente: eu sou o bom pastor. E o pastor, tendo uma das suas ovelhas desviadas, perdidas, ele vai atrás, desviadas ou perdidas. Porque é o caso de se comercializar uma ovelha, eu estou falando dos animais, e é outra situação. A ovelha que é transferida de aprisco é outra situação. Mas a ovelha do aprisco que se perde, essa, ele diz que o pastor não vai ficar tranquilo enquanto não buscá-la de volta. E agora, ele nos mostra isso dentro do âmbito familiar, para ver se a gente compreende com mais clareza. Ainda antes de entrar, o contexto nos mostra que havia uma situação muito difícil entre Jesus e os mestres da lei, entre Jesus e os sacerdotes. Porquanto Jesus não só falava a respeito da palavra de Deus, ele trazia testemunhos vivos e eficazes, sinais e maravilhas. E isso os sacerdotes da época não tinham a capacidade de fazer. Eles não permitiam os dons do Espírito Santo se moverem através deles. Eles eram puramente religiosos, conheciam a lei e obedeciam a lei. Mas também, se nós estudarmos a lei do Senhor, vamos entender que humanamente é impossível obedecê-la. Por quê? Porque temos nossas inclinações, temos as nossas situações pecaminosas, errantes. Nossos pensamentos se desviam constantemente, nossos olhos cobiçam, nosso corpo muitas vezes é molenga, não quer realizar o que é necessário. Muitas vezes queremos reter para nós o que deveríamos ajudar alguém, abençoar a própria casa do Senhor, ou investir em uma situação que poderia abençoar muita gente, nós retemos. Então nós temos várias formas de cometermos erros, o que nos distancia de verdadeiramente uma obediência sincera e pura da palavra de Deus. E isso vai ser possível quando o Espírito Santo está em nós. Então nós precisamos nos
aproximarmos de Jesus, recebermos Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. É interessante, muitos reconhecem Jesus, reconhecem o Espírito Santo, reconhecem o Senhor Deus como Deus, mas é uma situação que não é legal. Você precisa dele próximo de você, você precisa dele tão próximo de você quanto o ar que você respira, porque saiba você que ainda que falte o ar, o Senhor continuará contigo. Amém? Porque a todo aquele que se aproxima e com inteireza de coração para com ele, e se aproxima e produz bons frutos de arrependimento, porque todos nós somos pecadores, esse vai alcançar a vida eterna. E o único que prometeu a vida eterna foi Jesus Cristo. Não há nenhum outro fundador de religião, não há nenhum outro mestre, estudioso, bilionário, presidente, profeta, seja quem for. O único que disse que nos daria e provou em si mesmo ao morrer e ressuscitar foi Jesus Cristo. Ele tem para nós a vida eterna. A minha angústia de alma nesses dias é que alguns estão abrindo mão da vida eterna. Alguns estão abrindo mão da comunhão com Cristo na casa do Senhor. A palavra de Deus é muito clara. Ele quer ser adorado onde quer que eu esteja, mas ele anseia pela adoração através do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja que nós somos, é a igreja que nós formamos, particularmente na comunhão, porque cada um de nós, segundo nós entendemos, é um dom que Deus relevantemente deu à sua igreja na terra, para que juntos possamos atuar e realizar o possível e o impossível no nome do Senhor Jesus. Amém? Dito isso, Lucas capítulo 15, versículo 11, prepare também a sua água para a oração final, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus me use para falar com você e me dê também a mesma sabedoria. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. A gente observa que as pessoas são de uma inclinação, não vou falar de caráter, de uma inclinação quando não tem muito dinheiro. É estranho isso. Mas que quando elas adquirem um pouco mais de dinheiro ou um pouco mais de dinheiro, aquela inclinação muda. E aquilo parece mexer com a personalidade da pessoa. E isso traz muitos prejuízos. Esse jovem estava em família. Seu pai certamente era um exemplo maravilhoso. Um homem que podemos depreender facilmente era um fazendeiro, que se ocupava da fazenda, que tratava bem seus empregados, nós vamos ver, que cuidou muito bem e educou muito bem os 2 filhos, que os preparou para o trabalho da fazenda. A fazenda aqui pode ser entendida como o reino de Deus na terra. Pode ser compreendido como a sua casa. Nós podemos depreender muitas coisas desse texto e trazer para a nossa vida e ver como anda a nossa vida com Deus, com a família, lá no campo profissional. Coincidentemente, versículo 14, após haver gasto tudo o que possuía, depois que acabou o dinheiro, acabam os amigos.
as festas acabam, os convites desaparecem, a roupa bonita fica rota, velha, o sapato vai ficar gasto, se tiver o carro vai ficar sem gasolina. Abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome. E ele começou a passar muita necessidade. Aquele que não planta para colher, vai colher até o que não plantou. Esse jovem era rico. Esse jovem tinha uma família maravilhosa. Mas esse jovem desprezou tudo o que o pai construiu para favorecer a ele e ao irmão. Agora, nós vivemos em uma situação muito difícil, passando necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, irmãos, ele comeu lavagem. Isso emociona a gente. Verdadeiramente. Porque quando você possui tudo e desfaz daquilo que você tem, não vai ser bom o resultado. Mas ele caiu em si. E diz o versículo 18, levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E foi. Quando ele se aproxima, o pai o avista de longe e se emociona. E quebranta o coração. E recebe o filho com um abraço gostoso. É filho. O pai, ele tem a capacidade de perdoar, de amar. De aceitar. Você que está desviado, volte para o Pai. Você que foi embora em rebeldia, volte para o Pai. Você hoje que tem problemas com seu pai e sua mãe naturais, resolva os problemas. Você que está cheio de revolta pelas autoridades, passe a orar por elas, a abençoá-las. Porque esse jovem estava perdido e foi encontrado. Estava longe, sem amor, sem afeto, sem respeito. Mas o pai o recebe e manda trocar-lhe as vestes. Calça-lhe a sandália. Coloca-lhe o anel da família de volta no dedo. Tudo estava preparado para a volta dele.
Porque o Pai sabe que há caminhos que aos homens parecem bons, mas o fim deles é a morte. O versículo 28 diz assim: mas o filho mais velho encheu-se de ira, raiva, ódio, inveja, ira, e negou-se a entrar na festa que o pai preparou para a volta do filho. A família precisa andar junto, mas sempre há dificuldades, eu sei. A família precisa ter comunhão. Os membros da família precisam se respeitar, reconhecer a autoridade dos pais. Mas o filho que era dono de tudo, que ficou com o pai, não aceitava a volta do irmão. Mais novo, se deixou levar pela vida, gastou toda a fortuna do pai. Agora ele volta para a posição que tinha antes. Olha que lindo. Como que o pai é amoroso, cuidadoso, afetuoso, perdoador. Mas o filho mais velho não perdoou. Endureceu o coração, não quis aceitar aquele que havia desviado, saído da família. Uma coisa é quando o filho diz, eu vou embora, e se ordena para ir embora, mas não vai para a devassidão. Mas ele pediu para ir embora, é o caso desse filho pródigo. Mas agora ele quer voltar. Por que não aceitar? Por que não amá-lo? Porque a ira precede a desonra, a insensatez, a ignorância. Na ira não há amor atuando, há sentimentos baixos, horríveis. E nesse momento eu te coloco numa posição difícil. Como é que é a situação aí dentro de sua casa? Irai-vos e não pequeis, você tem praticado? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, você tem praticado? Ame ao teu próximo como a ti mesmo, você tem praticado? Porque essa parábola ela fala de muitas coisas, mas eu não vou me estender. Mas o confronto que ela traz para nós é: eu sou aquele que desencabeçou pelo mundo, mas hoje eu reconheço todos os erros que eu faço e eu quero voltar e permanecer orientado, direcionado, abençoado, cuidado, favorecido, protegido, amado pelo meu Pai. Eu quero estar dentro da família e na amplitude, a família de Deus. Ou eu sou esse que nunca saiu, pelo menos na cabeça, pelo menos no coração, pelo menos fisicamente, então. Esteve ali, mas agora se acha dono de tudo, juiz de todos, com autoridade sobre todos. A ponto de irar-se contra alguém que precisa ser amado. Julgue você mesmo a sua situação. E não seja juiz do teu irmão e nem leviano o suficiente para abandonar o seu lugar de honra. Mas toda a riqueza que Deus te der, cuide da sua família, realize seus sonhos, mas não te esqueça que você é o sonho de Deus. Com essas palavras, o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te dê entendimento e sabedoria. Porque quanto mais você estudar, mais você vai saber. Senhor, neste momento eu te apresento a água como ponto de contato, para que em nome do Senhor Jesus, ela, ao penetrar os nossos lábios,
do enfermo, daquele que está nervoso, ansioso. Haja cura e libertação, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quarta-feira, se Deus permitir, nós estaremos com a nossa live para transmitir para você, para edificação. Sabendo nós que a dignidade vem do Senhor, sejamos humildes, como esse jovem foi humilde. Primeiro ele foi tomado pelo orgulho e arrogância, mas depois a sensatez veio. Quando? Quando a pobreza e a miséria bateram na sua porta de tal maneira que ele quis comer a lavagem dos porcos. E nem isso ele teve direito. Deus tem o melhor para você. Deus tem uma mesa preparada para você. Ele ama muito você. Caminhe forte, firmemente em direção ao Senhor e não ao contrário. Porque ainda que a vida seja mão e contramão, é melhor você andar na sua mão, sempre. Porque na contramão o acidente virá. Então é importante nós aprendermos que ele, depois que apanhou muito, ele perdeu, graças a Deus, o orgulho e a arrogância. Mas a prova de que quando nós temos alguma coisa e somos acrescentados, também o orgulho e a arrogância entra no nosso coração, está claro nesse texto. Uma balança terrível, que você tem que descobrir qual lado dela você está vivendo. Melhore seus caminhos. O Senhor conta com você. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus negócios e lhe dê a paz. Deus abençoe a todos.